Boa noite, povo de Deus. Que a paz do nosso bom, querido e amado Senhor Jesus esteja na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, nos seus estudos, nos seus negócios, em tudo que você pôr a mão e pôr o seu pé, amém? Pode sentar, em nome de Jesus. Quero desde já agradecer por cada um de vocês que está aqui nessa noite. Você podia estar fazendo um monte de coisa. Sabadão, primeiro sabadão do ano, podia estar lá fazendo um churrasquinho, aproveitando lá, né, a sobra do ano novo, né? Ou comprando uma carninha a mais, comendo uma pizza. Aí você vai comer depois, com certeza, né? Mas você escolheu a melhor parte primeiro, você escolheu dar a primazia para o Senhor nessa noite. Você decidiu dar a prioridade do seu sábado, do seu lazer para o Senhor nessa noite. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser grandemente abençoada em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer também pastor Fábio, pastora Wanda, por confiar no trabalho da gente, por confiar esse microfone, né, para a gente poder estar aqui falando da palavra com todos vocês. Amém? Amados, pastor, nós estamos aí na campanha, no propósito aí, desses 12 dias maravilhosos, prosseguindo para o alvo. O pastor colocou como tema Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Esse versículo, ele é transformador. Um dia esse versículo transformou minha vida. Esse versículo muda rotas. Esse versículo, ele muda direções. Esse versículo um dia mudou a direção da minha vida. Se eu estou aqui nessa noite, esse versículo foi parte, como o pastor falou agora há pouco, de processo. Deus, ele tem processos, ele tem propósitos, ele vai fazendo processos. Todas as coisas contribuem para o nosso bem. E num determinado dia eu estava lá, sentado numa tarde em casa, e eu estava lendo um livro, e naquele livro citava esse versículo de Filipenses, que diz que não penso que eu tenha alcançado, mas eu faço, uma coisa eu faço, esquecer do que ficou para trás e avançar para frente. Esse versículo eu tenho testemunho dele, não vou entrar no meu testemunho, mas eu estava num momento crucial na minha vida, parado na fé, parado de igreja, e naquele dia eu li o livro e nesse versículo falava para esquecer o que ficou para trás e ir avante. Naquele mesmo dia eu tomei uma decisão. Foram tendo caminhos, foi aqui, foi ali, mas se eu estou aqui hoje, foi graças a ter lido esse versículo, porque dali eu estava parado, voltei para a igreja, voltei para o Senhor, e ali aconteceram coisas e estou aqui hoje. Amém? Mas é transformador esse versículo. Ele faz a gente esquecer de coisas. E faz a gente avançar para frente. Muitas vezes a gente tem preconceitos. A gente tem crenças no nosso coração que nos paralisam. Mas quando nós lemos essa palavra de esquecer o que ficou para trás e caminhar para frente, para o prêmio que o Senhor Jesus tem para a nossa vida, nós então passamos por toda e qualquer dificuldade. E nós avançamos e caminhamos em vitória. Amém? Então esse é o tema da palavra, prosseguindo para o alvo. E o pastor então me direcionou ao tema dessa noite, que é o alvo da evangelização. Queridos, eu não posso falar de evangelização sem falar do próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele estava numa noite de sábado, não sei se era na noite, né? Como os judeus costumavam no sábado, assim como nós estamos aqui. Os judeus costumavam se reunir no templo para ler as escrituras nas sinagogas. E num dia de sábado como esse, o Senhor Jesus, ele chegou ali na sinagoga com vários israelitas, vários judeus, vários filhos de Deus ali. E Jesus pegou o rolo, o pergaminho. Aquele tempo as Bíblias não eram no celular, nem impressas como a nossa, mas eram escritas em rolos, chamados pergaminhos.
E Jesus pegou o rolo do capítulo, que hoje nós chamamos do capítulo de 61 de Isaías. E ali, Jesus pegou o capítulo 61 de Isaías e leu as 2 primeiras linhas. E lá em Lucas 4, 18 e 19, o Senhor Jesus ele disse assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor, o tempo da graça. Amados, nós vamos, nesse ano, em nome de Jesus, prosseguir para o alvo da evangelização. Esse versículo, eu estou profetizando sobre a sua vida, sobre a minha vida. Esse mesmo Espírito Santo que desceu sobre Jesus e que Jesus citou ali naquela sinagoga naquele dia. Neste sábado também eu declaro, o Espírito do Senhor vai vir sobre nós e nós vamos evangelizar os pobres, os ricos, nós vamos evangelizar os orgulhosos, nós vamos evangelizar aquelas pessoas que o Senhor colocar diante de nós, nós vamos ser ungidos e nós vamos levar cura para aqueles que estão quebrantados de coração. Nós vamos nesse ano a pregoar libertação para quem estiver preso nas drogas, para quem estiver preso na prostituição, para quem estiver preso no adultério, para famílias que estejam escravizadas na falta de paz, no ódio, no rancor. Neste ano, o Senhor vai nos ungir para nós levarmos vista para aqueles que não estão enxergando a verdade do Evangelho. O Espírito do Senhor, o mesmo que estava sobre Jesus, é o mesmo que está sobre nós nessa noite. Amados, nós não podemos falar sobre evangelizar se nós primeiramente não entendermos. Jesus falou, o Espírito do Senhor é sobre mim para evangelizar. Mas o que é evangelizar? A palavra evangelizar, ela significa levar boas notícias. A palavra evangelizar, ela significa levar boas informações, boas notícias para as pessoas. Olhando para a palavra, nós vemos que Adão e Eva, por desobedecerem a ordem do Senhor, veio então para o mundo o pecado, a morte, a doença, a miséria, as pragas. Lá em Romanos 5,12 diz, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou para todos os homens, por isso todos pecaram. Todos nós estamos sujeitos à morte, ao pecado, à doença, à miséria, à praga. Mas, meu querido, que boa notícia é essa que nós temos que levar? Jesus deixou bem claro no versículo 18 e 19 de Lucas capítulo 4. Evangelizar é falar para o mundo que Deus enviou Jesus para ser a ligação entre nós e Deus. É falar para o mundo que Deus envia Jesus para ser a ligação entre Deus e os homens. E assim, quando Jesus vem para a terra, Ele traz a restauração da condição humana. Onde havia morte, Jesus traz a vida. Onde havia condenação eterna para o inferno, Jesus garante o nosso lugar no céu. Onde havia a doença, a enfermidade, Jesus traz a cura. Jesus traz a saúde. Onde havia miséria, Jesus ele vem e traz a fartura. Por isso, queridos, Romanos 5,15b diz, pela ofensa de um, pelo pecado de Adão e Eva, muitos morreram. Mas a graça de Deus, que é de um só homem, Jesus Cristo, superabundou sobre muitos, e eu e você estamos incluídos nessa lista. E é esta verdade que Jesus Cristo nos trouxe essa noite para nós levarmos para o povo lá fora. Evangelizar, querido, portanto, é muito mais que trazer uma pessoa para a igreja. Sim, devemos trazer as pessoas para a igreja. Sim, devemos falar de Jesus, entregar folhetos para as pessoas. Mas evangelizar significa algumas coisinhas que nós colocamos aí na tela. Evangelizar significa
anunciar que Deus se reconciliou com os homens através de Jesus. Efésios 2,13 diz que em Jesus Cristo antes nós estávamos longe, mas em Jesus Cristo nós fomos aproximados mediante o sangue de Jesus. Esse mesmo sangue que toda noite de Santa Ceia nós celebramos, nós nos lembramos. É esse sangue que nos trouxe para perto. Nós temos que levar para as pessoas, anunciar, evangelizar é anunciar para as pessoas que através do sangue de Jesus nós estamos mais próximos de Deus. As pessoas muitas vezes têm medo. Eu vou na igreja, mas eu estou em pecado. Mas eu fiz tanta coisa errada. Mas nós temos que anunciar para elas, tranquilizar o coração delas, que através do sangue de Jesus elas não precisam ter mais medo de chegar perto de Deus, porque o sangue de Jesus nos aproxima do Senhor. E é isso que é evangelizar, é anunciar essa reconciliação. Evangelizar é anunciar que Deus ama as pessoas e que Ele tem um plano de salvação e vida eterna para elas. Romanos 5,8 diz que Deus Ele prova o seu amor, mesmo que nós sejamos pecadores. Nós temos que levar esta verdade para as pessoas. O que é evangelizar? Evangelizar é anunciar que somente em Jesus existe vida eterna. As pessoas estão por aí se perdendo com tantas ideias, tantas filosofias, mas a maior das filosofias é nós levar para as pessoas Atos 4,12, que diz que em nenhum outro nome há salvação dado entre os homens, a não ser no nome de Jesus Cristo. Essa é uma das grandes verdades que nós temos que anunciar. Uma outra grande verdade, o que significa evangelizar? Evangelizar significa que Jesus é a ligação entre Deus e o ser humano. 1 Timóteo 2, 5 ao 6 diz que existe somente um mediador. Existe somente uma pessoa. Nós estamos aqui na terra. Deus está lá nos céus. Mas somente um pode fazer a ponte, a ligação entre nós e Deus, que é Jesus Cristo. Há um só Deus e um mediador, Jesus Cristo, o qual se deu por preço de redenção por todos. Isso é evangelizar. É falar pura e simplesmente da ligação que Jesus faz entre o homem, o ser humano perdido, e Deus, o grande e poderoso, misericordioso, que nos ama a todo tempo. E penúltimo, querido, o que significa evangelizar? Nós falamos que entrou no mundo doença. Nós falamos que entrou no mundo enfermidade. Nós falamos que, por causa do pecado, as pessoas estão condenadas à perdição eterna, a passar a eternidade no inferno. O que é evangelizar? Evangelizar é anunciar que Jesus veio para restaurar por completo a condição humana. Sabe aquela pessoa que está nas drogas? Sabe aquela pessoa que está com depressão? Sabe aquela pessoa que desde quando foi anunciada a Covid está há 2, 3 anos sem sair de casa, com medo? Sabe aquela pessoa que está com uma enfermidade incurável, até mesmo com medo de morrer, até mesmo com medo de se perder na eternidade? Sabe essa pessoa? Nós temos que levar para elas que Jesus tem restauração e libertação e cura para essas pessoas. Isaías 53, 4 e 5. Está ali deixada certamente esta palavra que Jesus veio restaurar a condição do ser humano. E nós temos que levar isso para as pessoas. Isaías diz que Jesus tomou sobre si todas as enfermidades, as nossas enfermidades, levou as nossas doenças. Nós o considerávamos castigado por Deus e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós somos sarados. A palavra não diz que nós seremos, a palavra diz que nós já somos, que as pessoas que se encontrarem conosco já são curadas, já são libertas e saradas.
E é isso que é evangelizar, é anunciar que Jesus restaura, cura, batiza, renova, traz alegria, tira tristeza. Nós temos que levar para esse mundo, querido, que Jesus Cristo ainda está vivo, que Jesus Cristo permanecerá vivo por séculos dos séculos eternamente. Nós temos visto um Jesus morto sendo pregado, nós temos visto pessoas abatidas, desamparadas. Mas nós temos um Jesus Cristo vivo no nosso meio. Ele anda por meio desses corredores. A hora que você for embora para casa, Jesus está no seu carro. A hora que você for embora a pé, Ele está andando com você. A hora que você for dormir, Ele vai deitar com você. A hora que você acordar, Ele vai estar com você também. É esse Jesus que nós temos que levar para esse mundo perdido. Por mais triste que estejamos, por mais abatidos, a nossa fé se renova a cada dia. E nós temos que levar esse Jesus para as pessoas. O que é evangelizar? Evangelizar é anunciar que Jesus tem a solução. Ele tem a resposta para todas as questões das nossas vidas e das vidas de tantas pessoas que estiver ao nosso redor. Ele diz em Mateus 11, 28. Jesus estava cercado ali de religiosos, pessoas distantes do Senhor, mas Ele falou: venham a mim, todos vocês que estão sobrecarregados, eu vou dar descanso para vocês. Tomem sobre mim o meu jugo, aprendam de mim, e vocês vão encontrar descanso para suas almas. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus quer que nós tragamos pessoas para Ele resolver os problemas delas. Jesus quer que a gente veja pessoas com problemas, com dificuldades e fala assim: olha, essa situação sua é difícil. É uma boa pergunta, eu não tenho a resposta, mas Jesus tem a resposta para a sua vida. E é isso que o Senhor quer de nós, usar a nossa boca, usar a nossa língua, para ser fios condutores da graça sobre eles, para que as pessoas sejam restauradas, para que as pessoas tenham respostas, para que as pessoas tenham um encontro real e verdadeiro com o Senhor das nossas vidas, que é o Senhor Jesus. Para terminar, quero falar um pouquinho, como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode evangelizar? Com as nossas atitudes. Atitudes de amor, atitudes de ajuda. As nossas atitudes para com as pessoas que não conhecem Jesus, elas muitas vezes podem falar mais que as nossas próprias palavras. O tratamento que nós estamos dando para as pessoas. Qual o tratamento que nós estamos dando para o nosso colega de trabalho, para o nosso vizinho, para o nosso familiar. Nós podemos evangelizar ouvindo as pessoas. Eu tenho uma facilidade para fazer amizade com pessoas idosas. Porque eu tenho uma característica muito grande, que é ouvir. E lá no Zanaga, eu morava lá, tinha o meu vizinho, o seu João. Nossa, eu ia lá e ele ia contando as histórias dele. Ficava 2, 3 horas numa tarde ouvindo as histórias do seu João. Mas ali, eu ouvia, mas no finalzinho eu sempre falava alguma coisinha de Jesus para ele. Já é falecido. Talvez não tenha sido ganho com a minha palavra, mas talvez através da minha. Mas quando nós ouvimos, pessoas estão com problemas, a nossa tendência é falar: ixi, lá vem essa pessoa encher minhas paciências. Tira um minutinho para ouvir ela. Talvez o simples fato de você ouvir aquela pessoa é uma grande porta que você está abrindo para evangelizar, para anunciar que Jesus pode trazer a resposta para a vida dela. Sendo gentil, como nós temos visto grosserias na nossa sociedade, querido. Nossa sociedade precisa de pessoas gentis, de gentilezas. Nós precisamos aprender a conviver. Quando nós aprendemos a conviver nesse mundo hostil que a gente está, é uma maneira de a gente levar a personalidade, a vida de Jesus. As pessoas perceberam o amor de Cristo em nós. Agradando. A palavra de Deus diz lá em Atos que o povo, a igreja, ouviu a palavra e se converteu. E a palavra diz que dia após dia, o Senhor aumentava o número de pessoas na igreja. Como? Através do jeito deles conviver. E a palavra fala que eles caíam na graça de todo o povo. Sabe o que é isso aí?
Os crentes lá do começo da igreja não eram crentes chatos, enjoados. Eles eram pessoas agradáveis. E quanto mais eles deixavam o amor, a graça, aquela convivência fluir, mais os incrédulos queriam estar com eles e mais os cultos abarrotavam de gente. As pessoas precisam ver a graça em nossas vidas. As pessoas precisam se sentir confortáveis com a nossa presença. As pessoas têm que se sentir atraídas com a nossa vida, com o nosso dia a dia, querido. Tem pessoas que não aguentam ver a gente, já quer sair correndo. Temos que quebrar isso, nós temos que se tornar agradáveis para os incrédulos lá fora. Caírem na nossa graça, caírem diante da nossa sensatez diante deles, e que eles possam ver em nós algo gostoso, algo bom. Nós podemos ganhar pessoas, evangelizar ajudando as pessoas, respeitando as crenças das pessoas. Muitas vezes nós queremos chutar a santa das pessoas, muitas vezes nós queremos quebrar o crucifixo da nossa avó. Eu lembro minha avó, as minhas tias foram para a igreja e ficavam enchendo as paciências da minha avó, querendo quebrar santo, querendo quebrar imagem. Eu falei, eu quero ver até onde isso vai dar. Mas, meu querido, não precisou muito. Bastou pouco tempo. A minha avó falou assim, não precisa quebrar a minha santa, porque eu sei a hora certa de fazer isso. Passou um dia, não precisou minhas tias quebrar. A minha própria avó começou a ir na igreja e falou para as minhas tias, vem aqui meninas, traz um saco preto, traz aqui um martelo, porque eu não quero mais isso, porque o meu Deus se chama Jesus de Nazaré. E é isso, meu querido, não adianta a gente contrariar as pessoas, não adianta a gente ir contra o credo, as crenças das pessoas, basta nós sermos cristãos e deixar as pessoas serem atraídas naturalmente. Podemos encorajar as pessoas. Temos visto pessoas desanimadas, vamos lá dar uma palavra de ânimo, é uma forma de evangelizar. E podemos evangelizar de várias maneiras, mas eu quero citar aqui, criação de oportunidades. Nós podemos armar redes para as pessoas, para os peixes caírem na rede. Nós podemos criar oportunidades para as pessoas conhecer Jesus. Eu coloquei lá no telão músicas no carro, folhetos, postagens. Eu fiz um curso um tempo atrás, eu estava desempregado, uns 10 anos atrás. Fui fazer um curso, e nesse curso tinha uma galera do Zanaga. E só eu ia de carro, e eles iam de ônibus. E ali no meio do curso, combinamos. Eu falei, pessoal, aí o pessoal, Fábio, você vem de carro, a gente vai de ônibus. A gente dá o passe para você, a gente vem com você. Eu falei, não tem problema. E eu vinha, maior caravana, o curso era 1h da tarde, eu saía 12h10 de casa. Passava, pegava eles. Mas eu não deixei barato, não. De lá do Zanaga até chegar lá, perto da Avenida Campos Sales, dava quase meia hora. Todo dia. Eu colocava meu CDzinho lá, MP3, que na época tinha 300, 400 músicas. Colocava o sonzinho da Aline Barros, colocava o sonzinho, bem que fala do amor de Deus mesmo. E esses caras iam ouvindo, esses caras iam ouvindo, esses caras iam ouvindo. Dos 3, 2 eu consegui levar para a igreja. E dos 2, um eu tive o privilégio de ajudar batizando nas águas. O pastor foi lá, fez o batismo, ele era fortinho. Meu amigo era fortinho, o pastor falou para mim, Fabião, você me ajuda? Ajuda, pastor, com prazer. Até 10 dele. Quem não quer ajudar, batizar a alma que você ganhou? E ali aquele camarada um dia chegou para mim e fala, Fábio, eu quero te agradecer. Porque aqueles louvor que você colocava no carro me conquistou para Jesus. Aqueles louvor, eu estava no momento mais difícil da minha vida. Mas aqueles louvores traziam a presença de Deus para o meu coração, querido. Não tem coisa mais gostosa que você ver aquela palavra que você crê, esse Jesus que você acredita, se tornando vivo no coração de uma pessoa. Não tem maior alegria de você ver pessoas se rendendo aos pés do Senhor. Não tem. E ali ele batizou, está firme lá. Folheto. Pastor Fábio, na época aí, ele dava 1000 folhetos aí para os pastores da região entregar nas igrejas. Na época eu era da igreja do Vale das Nogueiras. Eu era líder de missões, o pastor chegou lá. O pastor Hélio falava assim, Fabião, se vira. Ó, Jesus do céu, 1000 panfletos para anunciar essas campanhas maravilhosas que o pastor Fábio faz.
E ali eu pegava um rapaz lá, o Wildney, que está lá até hoje. Falava, Wildney, vamos lá, vamos fazer uma hora extra para Jesus. Ele falou, vamos lá, Fabião. A gente pegava às vezes 4 horas da tarde, a gente ia até 9, 10 horas da noite entregando folheto, mas eu ia com alegria. Você não sabe a alegria no meu coração que me dava, querido, de fazer aquilo. Porque eu sabia que eram oportunidades que a gente estava criando para as pessoas ouvir a palavra. E ali eu levava, a gente ficava, maior finalzão de ano, colocando panfleto nos vidros dos carros, no mercado, no São Vicente, no Pague Menos. Teve um dia, um domingo, a gente pegou um folheto daqueles que fala sobre fé e tal, e a gente foi entregar os folhetos. A gente entregou na casa de uma pessoa lá, e o Wildney chegou em mim, Fabião, vamos lá, que tem uma senhora lá, que ela disse que estava procurando uma igreja para ir. E por causa desse folheto aqui, ela disse que já achou, ela disse que acordou cedo, falou, Senhor, eu quero uma igreja para mim hoje. E aí, naquela mesma manhã, estava eu e o Wildney lá entregando o folheto na casa daquela senhora. Esses dias eu sempre visito ela. Fazia cultos na casa dela quando eu estava na igreja do Zanaga. Ela está lá até hoje, a irmã Ivone. Ela chegou um dia, toda vez que eu vou lá, ela abre a Bíblia com alegria. Ela fala, Fábio, você lembra desse dia? É aquele folheto que você entregou para mim. Eu estava procurando uma igreja para ir, vocês trouxeram um folheto. Eu não esqueço daquilo, queridos, até hoje. E ela fala que enquanto ela for viva, aquele folheto não vai sair da Bíblia dela. O que é isso, querido? É a entrega de um simples papel. Não é uma entrega de um simples papel. É uma criação de oportunidade. Ali a gente entrou na casa dela, nós oramos. Entregar um papel não é só entregar, mas é você criar uma oportunidade de orar e falar de Jesus, e Jesus entrar e fazer um milagre na vida da pessoa. Uma postagem que você faz na rede social, um history que você põe sobre Jesus, você já está fazendo a sua parte, você pode estar abençoando a vida de uma pessoa. Em nome de Jesus. O que eu ganho evangelizando? Nós nos perguntamos. Nós sempre queremos ganhar. Tiago 5,20 diz, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará com que muitíssimos pecados sejam perdoados. Sabe o que você ganha, meu querido? Nós ganhamos evangelizando, nós simplesmente contribuímos para o propósito ao qual Jesus veio, evitar que pessoas sofram eternamente no inferno, numa condenação eterna. Quando você fala de Jesus, você está evitando que essa pessoa se perca eternamente. E sem contar que você evita com que essa pessoa viva eternamente na terra, uma vida miserável, uma vida desgraçada, uma vida cheia de doença, cheia de enfermidade. Fábio, mas eu estou orando, eu estou jejuando, Jesus não muda a minha vida. Querido, eu quero dizer uma coisa para você. É fato e é verdade, muitas vezes nós trazemos pessoa para a igreja e as coisas acontecem muito mais rápido na vida da pessoa do que nós que estamos 10, 15, 20, 30 anos na igreja. Mas não importa, Jesus ele opera rápido na vida de um novo convertido, é para poder impactar a fé dele, é para poder firmar ele nos caminhos do Senhor. Não foi assim com você, não foi assim comigo. Quando eu vim para Jesus, nossa, coisas maravilhosas aconteciam. Depois disso, tem coisa que faz 10, 15, tem coisa que até hoje não aconteceu, mas nem por isso eu deixei de servir, de adorar o meu Jesus querido. Eu te digo, meu querido, não deixa de falar de Jesus só porque as bênçãos não acontecem na sua vida. Grande coisa são as bênçãos de Deus. São coisas maravilhosas, relevantes sim, mas isso não pode se tornar empecilho de nós falarmos do grande amor de Deus e do poder libertador de Jesus sobre a vida das pessoas. Que a nossa oração possa ser o seguinte, que Deus coloque diante de nós pessoas sedentas, pessoas famintas neste ano de 2023. O meu desejo, meu querido, é que pessoas como a dona Ivone lá do folheto, é que pessoas como o Wellington lá que eu ajudei a batizar,
Que nesse ano de 2023 surjam muitas Ivones, muitos Wellingtons na minha vida e na sua vida. Que neste ano de 2023, Deus possa colocar muitos e muitos sedentos na nossa vida, na porta da nossa casa. Ai, Fábio, já vai dar trabalho para mim? Vou sim, mas é Jesus Cristo quem vai operar na sua boca e na sua vida. Você não vai precisar fazer nada. Nada você vai precisar fazer. Você vai tão somente precisar estender o seu braço, sua mão, se colocar à disposição para você saciar a fome do sedento, a fome daquela que está com fome, a sede do que está sedento por Deus. Tem muita pessoa com fome de Deus, amado. E Deus quer colocar essa pessoa diante de você nesse ano de 2023. Que a sua oração seja tão somente: Senhor, usa a minha vida. Eis-me aqui. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu queria que você ficasse em pé. Nós vamos fazer uma coisa agora. Você está com o seu bloco de notas aí, não está? Pega o bloquinho de notas na mão, sua caneta. O que você vai fazer? Eu vou pedir para você fazer o seguinte, estando em pé. Eu queria que você fechasse seus olhos um pouquinho, em pé, segurando o bloquinho na mão, segurando a caneta. Eu queria que você fechasse seus olhos. Olha que nós acabamos de receber aqui essa palavra. Coloca o último versículo, por gentileza. Quando a gente ganha uma alma, uma pessoa, quem converte um pecador, do seu erro salvará a vida dessa pessoa. Olha só que incrível. Que nós sejamos agentes de Deus para a salvação de vidas em 2023. Então, em pé, de olhos fechados, Deus vai colocar pelo menos uma pessoa aí na sua mente, dentro do seu coração, uma pessoa que não conhece Jesus, talvez uma pessoa muito próxima, talvez um colega de trabalho, talvez um parente, um familiar. Deus vai colocar, Ele pode colocar mais pessoas, mas eu vou pedir para que você se concentre em uma pessoa que você quer que Jesus salve essa pessoa no ano de 2023. Se você tiver mais pessoas, amém, mas pelo menos uma pessoa. E essa pessoa que vem na sua mente, que vem no seu coração, você vai escrever o nome dela nesse bloquinho e você vai fazer um propósito de orar por essa pessoa até ela aceitar Jesus. Pode fazer isso agora. E aí eu não vou pregar de novo, porque o Fabião já falou tudo que tinha que ser falado. Eu só vou pedir para você uma coisa. Você vai, em primeiro lugar, apresentar essa pessoa para Deus. Então olha só, você vai falar desta pessoa para Deus, mas no passar dos dias, no decorrer dos dias, você vai ter que falar para essa pessoa a respeito de Deus. Tudo bem? Primeiro passo, falar da pessoa para Deus. Deus, está aqui, ó, a Maria, minha prima, enfim, está aqui a Maria. Aí você vai procurar nós temos 1 ano para fazer isso. Durante os dias, você vai fazer aquilo que o Fabião falou agora, criar oportunidades. Chama ela para tomar um café, a pessoa. Chama para almoçar na sua casa. E quando ela tiver, e aí não seja aquele crente chato, pegajoso, você vai pedir sabedoria para Deus para poder quebrantar aquele coração. Tem pessoas que, se você falar diretamente, você já vai assustar, ela nunca mais vai querer ir almoçar na tua casa. Mas tem gente que nem o Fabião falou aqui, é um peixe, eu não sou pescador, não manjo nada de pesca, mas eu sei que tem jeito de cevar o peixe, que é jogando a raçãozinha lá, ele vai vindo, chega uma hora que você pega ele fácil, não é? Então nós vamos pedir para Deus nos dar estratégias, nos dar sabedoria, para nós ganharmos pessoas para Jesus esse ano de 2023.
nós vamos terminar 2023 evangelizando pelo menos uma pessoa. Aí você fala assim: nossa pastor, mas um só, tão pouco. E o que nós temos feito nesses últimos anos? A gente não está fazendo nem isso. Então, se nós terminarmos 2023 com uma pessoa salva, uma pessoa que nós evangelizamos, que nós fomos lá, investimos tempo na vida dela, vai produzir algum resultado, vai ou não vai? Amém? Quem está comigo nisso? Nós podemos fazer isso. Vamos orar agora nessa questão, por esse tema. Que Deus nos dê estratégia, nos dê sabedoria, que a gente seja ousado para que nós possamos ganhar essas pessoas para Jesus. Você já escreveu o nome dela aí, você não vai esquecer o nome dessa pessoa. Você vai ter que ser intencional nesse ano em relação a essa pessoa. Ela vai ser o foco do seu coração na questão evangelismo. Você não vai parar enquanto essa pessoa não aceitar Jesus, não entregar a vida dela. E no dia do batismo dela, você vai estar aqui junto com a gente no batistério para você ajudar a batizar. Você vai falar assim: olha, eu ganhei, eu vou batizar em nome de Jesus. Amém? Pai, nós estamos prosseguindo para o alvo. Esse é o nosso tema de 2023. E agora, Deus, nós queremos assumir um compromisso com o Senhor de evangelizar, de ganhar essa pessoa, ou todos aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho. Deus, nos dê estratégia, nos dê sabedoria, que nós possamos criar oportunidades. Nós não vamos desistir dessas almas que são preciosas ao Senhor e que são preciosas para nós também. Dá-nos ousadia, dá-nos sabedoria, dá-nos intrepidez. Deus, dá-nos tudo aquilo que nós precisamos para ganhar essa pessoa, para que ela seja alcançada por Tua palavra, para que ela seja alcançada pelo testemunho, para que ela seja alcançada e as cadeias se quebrem, os grilhões caiam por terra e que almas sejam salvas neste ano. Em nome de Jesus, nós Te daremos honra, glória, louvor e adoração, Senhor, porque todos pertencem a Ti. Oramos em nome de Jesus e Te agradecemos, e todos digam amém. Bate a mão no seu peito e diga assim: Deus vai usar a minha vida, Deus vai me usar para falar do amor dEle. Amém. O que nós recebemos de Deus foi algo muito grande. Amanhã nós temos culto, de manhã temos culto às 19, nós vamos celebrar a ceia. E o que a gente vai fazer amanhã cedo? A gente vai fazer amanhã à noite. Nós vamos relembrar o sacrifício que foi feito por nós. Nós fomos salvos, nós fomos alcançados um dia, glória a Deus. Mas tem gente precisando da mesma salvação que eu e você experimentamos um dia. Amém? Nós vamos ser uma igreja que evangeliza em 2023, em nome de Jesus. Tem muita cadeira vazia aqui, nós precisamos encher essas cadeiras aqui com gente nova, gente desejosa, gente com sede, com fome de Deus. Nós vamos alcançar essas pessoas em nome de Jesus. Amém? Vamos agora orar pelo nosso mês de abril. Coloque aí seu bloco de notas na poltrona. Vamos orar pelo nosso mês de abril. Abril de 2023 vai ser o melhor abril da tua história. Amém? Vai ser um mês de bênção, de graça, de vitórias, de conquistas. Sua casa vai ser um pedacinho do céu aqui na terra em abril. Amém? Estou profetizando isso já desde o primeiro dia. Nossas casas serão um pedaço do céu aqui na terra. Você vai ter prazer de entrar na sua casa, você vai ter prazer de se reunir com a sua família. Nós vamos ser inundados com a presença de Deus em nome de Jesus. Vamos levantar as mãos e vamos clamar. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós clamamos agora pelo mês de abril do ano de 2023. Deus, nós profetizamos, vamos prosseguir para o alvo. O nosso alvo é Cristo. O Senhor Jesus estará presente no nosso mês de abril. A Tua presença, Senhor, estará conosco no mês de abril deste ano. Senhor, e os céus estarão abertos, nós viveremos aqui na terra, um pedaço do céu aqui na terra. Nossa casa vai ser um pedaço do céu, o local de trabalho será um pedaço do céu. Onde nós estivermos, por onde nós passarmos, nós seremos céu na terra, em nome de Jesus.
Deus, eu profetizo sobre o teu povo paz, alegria, harmonia, prosperidade, provisão dentro de cada casa, saúde física, emocional, espiritual. Que a graça do Deus eterno esteja sobre o teu povo, que tudo aquilo que nós projetarmos, empreendermos, fizermos no mês de abril, nós teremos a tua bênção, nós teremos a tua presença, nós teremos a mão do Senhor sobre nós. Pai, nós entregamos o mês de abril do ano de 2023 em tuas mãos, consagramos ao Senhor e te daremos honra, glória, louvor para sempre, em nome de Jesus. Aqueles vencedores, aplaudam ao Senhor. Quem é vencedor, quem acredita no poder da palavra, em nome de Jesus, teu abril será abençoado. Glória a Deus.